TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores, assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e dos espectadores do nosso site www.cmfor.ce.gov.br. Hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso programa, esse programa que foi criado por nós e respaldado pelo presidente Aclísio Sena, da Câmara Municipal de Fortaleza, para receber os homenageados da nossa promoção. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Dr. Disraeli Ponte, ele que é da Easy Táxi Aéreo. Eu queria aproveitar essa ocasião para dizer da alegria nossa de quando nós homenageamos empresas novas. Porque eu digo sempre que essa promoção foi criada há 22 anos e a filosofia dela é incentivar não só os grandões, mas como também os médios e os grandes empresários que estão trabalhando bem dentro daquele ano. Não é uma pesquisa de recall. A empresa que hoje está sendo homenageada aqui é uma empresa relativamente nova, mas que vem fazendo um excelente trabalho nos últimos 2 ou 3 anos. E a nossa comissão julgadora, como vocês sabem, é composta somente de formadores de opinião, políticos, jornalistas, empresários, dirigentes de entidades empresariais. Eles estão antenados. A semana passada nós focalizamos aqui o diretor do Colégio Antares, que é um colégio relativamente novo, mas que está muito bem. Hoje estamos aqui focalizando a Easy Táxi Aéreo, que é uma empresa que está também muito bem, mas é uma empresa relativamente nova. Isso nos deixa felizes, porque isso vai dentro da filosofia da promoção, que é exatamente homenagear aqueles empresários que estão trabalhando corretamente. E isso mostra que a nossa comissão está antenada. Não está só pensando naquelas empresas antigas que às vezes não estão bem e que são superadas por outras empresas. De modo, doutor Disraeli, que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui hoje. Eu quero lhe dizer que a sua empresa, por ser uma empresa relativamente nova e ainda não muito conhecida, e a nossa filosofia na promoção é o que vale a intenção do voto. Como o nome da sua empresa é Easy, muita gente escreveu Easy. É ASI também. ASI. Né? O seu nome também não é muito comum, de Israel, botaram Israel, botaram de Israel, botaram... Então a comissão apuradora sempre entende que vale a intenção do voto. Um rapaz de Sobral que tem uma empresa de táxi aéreo, então a gente entende que é a Easy Táxi Aéreo. Então eu acho que isso é que é importante, atender o votante, já que ele teve aquela intenção de votar em você. De modo, Israel, que alegria em tê-lo aqui conosco. Eu queria inicialmente que você fizesse um resumo da sua atividade pessoal. Bom, do seu currículo pessoal. Primeiro, olá Roberto, olá amigos da NET, do site. Meu nome é Disraeli Ponte, eu sou de Sobral, sou advogado. Fiz a minha primeira graduação foi em Biologia, mas não cheguei a concluir. Morei 4 anos lá em Campinas. Fiz Biologia, depois não gostava muito da área de Biologia. Vim a Fortaleza, fiz Direito, me formei em Direito, fiz pós-graduação em Processo Penal. Tentei advogar, comecei a advogar, mas vi que minha área mesmo era empresarial. E aí enveredei no mercado empresarial há 22 anos atrás já. Então tivemos a primeira empresa há 22 anos, que é a Argos Turismo. E da Argos Turismo foi que veio a ideia, que dentro da agência de viagens, com a sistemática que estava acontecendo, o advento da nova filosofia do agente de viagens e o fim e o término das comissões que a gente vivia, que a gente viaja vivia de comissão. Isso. E quando acabou as comissões, a gente tinha que arranjar um outro, eu me lembro demais, no congresso da ABAV, e quando o presidente da ABAV na época disse, olha, quem for agente de viagem, que se só vive de emissão de passagem, pode escolher outra coisa para fazer. E foi aí que veio a ideia de eu ver o que é que eu tenho mais. Você começou a diversificar, né? Foi, eu via o que é que eu tinha mais dentro do meu negócio, era a locação de veículos, e o outro ramo que eu tinha era o fretamento de aeronaves. Então eu resolvi colocar
uma franquia, que há muito tempo que eu desejava, que eu acho que é a melhor do Brasil, que é a Localiza. Sou franqueado da Localiza em Sobral e Tianguá. E abri uma empresa de táxi aéreo, a Easy Táxi Aéreo, uma empresa que começou muito pequena. Eu não tinha avião, comecei com a aeronave de terceiros. A aeronave, assim, é uma filosofia da Easy, é uma filosofia realmente inovadora, baseada nas grandes empresas. Hoje, se você vê quem é a líder de mercado hoje, é a Líder, né? A empresa Líder Táxi Aéreo. E a Líder não tem praticamente aeronaves no seu nome. Ela hoje terceiriza, ela cria pools de empresários que têm necessidade de desenvolver, agrega essas aeronaves desses empresários e vende essas aeronaves. E a filosofia da Easy, eu mesclei um pouco a Easy com a Líder. Então eu vi a necessidade de ter aeronaves próprias e de possuir aeronaves terceirizadas. Então agradeço a um pool de empresários aqui que iniciaram comigo, né? E começamos a Easy devagarinho, me lembro demais, com um Senica. Eu não sei se você conhece o Senica, como é que é, um bimotorzinho pequeno. E a Easy foi crescendo, éramos 2, 3 pessoas, quem iniciou a Easy comigo foi eu, o seu Evaldo, né, que ainda hoje está comigo, e o comandante Lima, que ainda hoje está comigo. E ali era a Easy Táxi Aéreo, uma empresazinha pequena, humilde, que há 3 anos e meio atrás começou o seu projeto. E daí a ideia do Senica foi dando certo. No dia a gente comprou um King. Um empresário comprou um King, agregou também, ele já era proprietário do Senica, comprou o King, e aí a gente começou com o King. A empresa foi crescendo com 2 aeronaves, e aí foi dando vazão a outras ideias melhores. Já comecei a pensar em comprar um segundo Senica, foi aí que eu comprei o meu segundo Senica, que aí veio a ideia maior, que é uma ideia de remoção de pacientes, que é uma empresa que eu acho que foi o grande salto que a Easy deu, que foi fazer da Easy Táxi Aéreo uma empresa que é a empresa hoje, no Ceará só tem a gente fazendo remoção de paciente, né? Então nós fizemos com 2 Senicas, 2 aeronaves de pequeno porte, nós temos o King. Foi aí que também apareceu a primeira licitação da Câmara, da Assembleia. A Assembleia Legislativa deu um grande salto para a gente quando ela licitou o King e licitou o Senica. Nós tivemos o prazer de ganhar na aeronave, as 2 aeronaves, o King e o Senica. Logo após teve a licitação do governo do estado, também ganhamos a licitação de King, mas perdemos a de Senica, mas ganhamos a licitação de King. E pronto, e fomos crescendo, aí focando muito no mercado de Aerolife, que era remoção de paciente, né? E aquele enfoque do mercado de aeromédico e tal, começamos a ficar conhecidos. Então algumas pessoas do interior do estado, algum empresário com poder aquisitivo maior, sempre ligava: rapaz, Israel, por que tu não pensa num jato? Até que um dia eu convidei um amigo meu: rapaz, vamos comprar um jato que a gente tenta fazer dinheiro com ele. Eu me lembro quando ele comprou o jato, ele: rapaz, será que isso vai dar? Eu digo: vamos tentar. Aí tentamos com o jato, né, um primeiro jato que nós compramos, e Mustang, começamos com ele devagar, e é um jato que se adapta muito bem à região, ao estado do Ceará, porque pousa em pistas pequenas, é uma aeronave de pequeno porte, mas que tem uma velocidade boa, e pousa em todas as pistas pequenas, de pequeníssimos tamanhos, ela pousa. A pista de Sobral, por exemplo, que tem 900 metros, ela pousa perfeitamente bem. E aí veio a licitação do estado, né, a gente concorreu com a Líder, foi briga feia na época, e o Mustang foi a aeronave que melhor se adaptou. E ganhamos também concomitantemente no estado de Pernambuco. E ganhei no Ceará, e teve uma licitação em Pernambuco, eu ganhei o King lá. Então eu praticamente fiquei com um jato e um King aqui, e comprei um outro King para levar para Pernambuco. Hoje nós atendemos o estado do Ceará, o estado de Pernambuco, e já iniciamos algum processo lá na Paraíba com uma outra empresa que, dentro em breve, eles já estão fazendo aeromédico com a gente também. Então essa é um pouco da trajetória da Easy e a minha trajetória empresarial. Certo. Israel, eu fico feliz porque eu estou vendo aqui você usando o broche aqui da nossa promoção, né? E isso é muito bom, é sinal que você vibrou com a promoção. Isso para nós, eu digo sempre, essa promoção é boa para quem gosta de ganhar o prêmio, para quem curte e para quem divulga o prêmio. Então fico muito feliz de você estar aqui usando o broche. Então eu lhe perguntaria, nos últimos 12 meses, quais foram as principais, digamos, investidas do seu grupo empresarial? Vamos falar agora um pouco também sobre o grupo. Eu queria que você descrevesse
os serviços que você presta especificamente na Easy, e depois você fala também sobre as outras empresas do seu grupo. Sônia, na verdade, nós somos um grupo que uma coisa sempre interligado. Né? São atividades interligadas. São atividades interligadas. Você continua com a agência? A agência continua, né? Ela hoje ainda é aqui na Avenida Júlio Abreu, que é a complementação da Avenida Dom Luiz. Nós temos a matriz aqui em Fortaleza, uma filial em Sobral. Nós temos também, junto com a Argos Turismo, que é a mãe, eu digo sempre que ela é a mãe de todas essas empresas. Daí surgiu a Easy e surgiu a Localiza. A Localiza hoje também nós temos em Sobral e em Tianguá. E do Aerolife, que é uma coisa interessante, com o advento de fazer remoção, remoção aérea, eu senti uma dificuldade muito grande, principalmente nesse interiorzão nosso, de ter as ambulâncias para captar o paciente. Às vezes eu chegava lá, nós chegávamos no destino e não tinha uma ambulância para ir pegar o paciente no hospital. Eu ia perguntar, como é que você faz para transportar o paciente do local onde ele está até o aeroporto, o aeródromo? Tá. Então nós criamos uma outra empresa, também faz parte do grupo, que é a Easy Life Emergências Médicas, que é a matriz em Sobral. E hoje atuamos hoje licitado em Pernambuco. Hoje nós temos 34 ambulâncias também em Pernambuco, espalhadas em todo o estado de Pernambuco. O estado da Paraíba já aderiu também o processo, espalhou também em todo o estado da Paraíba. Hoje nós estamos com 15 ambulâncias espalhadas e licitamos. E lá em Sobral fazemos um negócio diferenciado. Lá em Sobral nós fazemos a remoção em si. O paciente está grave, nós temos uma equipe completa, com médico, com auxiliar, com técnico, com enfermeiro, com tudo, e com ambulância 100% completa. Nos outros estados, na Paraíba e em Pernambuco, eu apenas loco a ambulância. Eu faço a locação para o estado. Em Sobral, a Easy Life, que é a matriz, lá ela faz a remoção em si. E ajuda-nos aí, por exemplo, em qualquer interior desse, na Zona Norte, eu consegui armar um esquema que, de onde for da Zona Norte, a gente vai pegar o paciente e isso é por nossa conta. Então, nós armamos um esquema muito interessante, por exemplo, em Juazeiro, nós já temos um parceiro. Onde nós vamos, onde tem aeródromo por perto, nós temos que ter parceiro que faz isso. E esse trabalho eu fiz junto com a empresa, que é a Emergências Médicas do Nordeste, que é baseada aqui em Fortaleza, a MN, que me dá o suporte de técnico da parte médica, junto com a MN. Então, quer dizer que aqui em Fortaleza também você faz esse transporte terrestre? Terrestre, mas não, assim, eu fez uma espécie de acordo de cavalheiros. Eu não entraria na capital, eu não tenho ambulâncias minhas próprias, mas eu terceirizo a dela. E eles não entrariam no interior do estado. Porque também eles não têm interesse, porque eles são 3 médicos que moram aqui em Fortaleza. Então, mas eles são meus parceiros grandes no Aerolife. Como a empresa, a Easy Táxi Aéreo, eu foquei basicamente no avião, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é voar, eu tinha que procurar um parceiro que gostasse da profissão que exercesse, que era médico. Então, que é o pessoal da MN, que é especialista nisso. Então, eu tenho a Easy Táxi Aéreo, faz o trabalho logístico da aeronave, e o meu médico e a minha empresa que presta serviço é a MN, Emergências Médicas do Nordeste. Que aí criamos o Aerolife, que é a junção das duas empresas. Nós criamos digamos assim, uma grife, um nome, uma característica de um serviço. O Aerolife não tem CNPJ, não tem função definida, mas o Aerolife é uma espécie de junção das duas empresas, da MN com a Easy Táxi Aéreo, para prestar um serviço maravilhoso que a gente presta aqui no estado do Ceará. E em todo o Nordeste, né? Porque eu acho que aqui, se a gente pensar bem, onde é que eu vou ter outra empresa de táxi aéreo aqui? Goiânia. E a mais próxima aqui do Nordeste, do nosso nível, né? Não estou falando de jato, que vai ter nesse nível de aeromédico, em Imperatriz, no Maranhão. E que não tem, assim, não tem a mesma dinâmica que a gente tem. Então, hoje, praticamente, eu atendo o Nordeste inteiro. Né? Eu faço voos para o Nordeste inteiro nessas duas aeronaves. Mas para que os telespectadores entendam bem, então quer dizer, vamos admitir que haja um acidente com uma pessoa, vamos dizer, em Juazeiro. Aí você tem um transporte terrestre que possa pegar esse paciente. Vamos botar em Juazeiro, não, botar em Barbalha, que é mais próximo. Juazeiro é muito perto. Exatamente. Vamos botar em Barbalha. Tem uma ambulância nossa, um parceiro nosso lá, né, que vai lá em Barbalha, pega o paciente
e leva o paciente para a nossa base, para o aeródromo onde o avião está situado. Certo. Então a gente criou... A mais próxima seria onde? Seria no Juazeiro? caso de Barbalha, é Juazeiro. Juazeiro. Barbalha, Crato ali. Então, todo aquele grande, o Sertão Central, a gente criou essa parceria, até mesmo com os hospitais, que a gente, por exemplo, nós temos ambulância em Salgueiro, nós temos ambulância em Petrolina, nós temos ambulância em praticamente o Nordeste inteiro, já nós temos ambulância. Se você vai para o Rio Grande do Norte, já tem ali em Cajazeiro, que é já mais próximo, já estão botando em Patos, em Picuí, instalei hoje, implantamos hoje. Então essas ambulâncias prestam, a gente acaba fazendo uma rede que presta serviço para esses aeródromos. E quando estão no hospital, não interessa ter, às vezes o cara acidentou-se, está indo de carro, ele é pernambucano, mas acidentou-se na Paraíba. E aí a mesma ambulância nossa vai, ele pega e transporta ele para o aeródromo mais próximo e a gente leva ou para Recife, ou leva para Fortaleza, ou leva para Natal. Mas assim, qual é a grande ideia dessas aeronaves de pequeno porte? Que são os Sênecas e o King Air. Hoje em dia, Roberto, são raros os serviços prestados nos grandes centros. São raros. É raríssimo eu fazer uma remoção para São Paulo. Por quê? Porque, graças a Deus, o Nordeste, as capitais de Fortaleza, Recife, João Pessoa, essas três grandes capitais hoje, ela praticamente resolve 100% dos problemas. Fazem tudo. Mossoró, outro dia ligou um amigo meu, deputado, querendo eu pegar um amigo dele lá em uma cidadezinha, perto de Mossoró. E quando chegou lá em Mossoró, Israel não precisa mais do aeromédico não para levar para Recife, porque aqui em Mossoró mesmo a gente resolveu. Sobral está fazendo transplante, ó. Beleza. Então hoje os grandes centros já estão muito desenvolvidos. Não tem mais necessidade de você tirar o paciente de Fortaleza, de Recife ou de João Pessoa para levar para São Paulo, para o Rio. Não há mais essa necessidade. Então eu resolvi investir em aeronave de pequeno porte, que são os Sênicas, e os Kings, para fazer esse tipo de serviço. Vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara. Informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Voltamos conversando aqui com o Dr. Israel Ponte, ele que é o diretor da Easy Táxi Aéreo. Esta promoção nossa que fazemos há 22 anos tem o apoio do governo do estado, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Fortaleza e da Prefeitura de Fortaleza. O doutor Israel, eu queria que agora você explicasse para os nossos telespectadores o tipo de aeronave que você tem na sua empresa, quer dizer, especificasse para cada tipo de aeronave o tipo de trabalho que você pode prestar e depois, mais especificamente, essa parte do traslado de pacientes que você me disse que pode levar daqui para Recife, para Salvador, para São Paulo. Queria que você explicitasse esse tipo de trabalho que a Easy presta. Mas antes eu queria explicitar aqui uma coisa, doutor Roberto. Assim, você no começo estava elogiando o fato de eu estar usando aqui o brochezinho. Isso. E tem uma coisa que eu queria dizer. Hoje essa aqui é a segunda, digamos assim, é o terceiro reconhecimento nosso em coisa, e por isso que eu vou citar aqui quais são os reconhecimentos. Nós recebemos a comenda de grã-mestre lá de Pernambuco, né, que muito me honrou o governador ter decidido a ter me colocado no grau de grão-mestre lá em Pernambuco e de comendador. Hoje eu sou comendador lá de Pernambuco e da Localiza nós fomos o primeiro lugar em termos de receita franqueadora do Brasil. E esse é o terceiro prêmio que eu recebo com muita honra, com muito prazer, né, que eu acho que você vê qual é o nível que a gente está tendo, né? O governo do estado recebe a gente, a Localiza na convenção nacional e agora a sua comenda para uma gente, que eu sou
homenagem, e apesar de ter sido uma eleição, né? Não posso dizer que é uma homenagem, mas sim uma eleição. É uma homenagem feita de uma eleição de um colegiado de jurados. Isso me honra E eu muito. estou vendo, Israel, que é a primeira homenagem do Ceará, né? Do Ceará foi a primeira. Recebendo. A primeira do estado do Ceará foi a primeira, com certeza. Perfeitamente. Mas então agora vamos voltar então. Explicite os serviços que a ISE Taxaero pode prestar. Nós focamos muito no primeiro bloco na questão do aeromédico, da questão das emoções e tal. Mas tem um outro lado da ISE Táxi Aéreo que é fundamental, que é essencial, que é o serviço executivo. O serviço executivo, eu transporto qualquer tipo de pessoa, e hoje em dia o mundo moderno, a pessoa não pode estar perdendo tempo, principalmente na qualidade das nossas estradas. Você vai aqui para Sobral hoje, o que você leva é no mínimo 5 horas. Então é impossível você é um comerciante, você é um empresário, o menor que seja um empresário, o tempo hoje é precioso. E nós fazemos então o lado executivo também da ISE. Qual é a grande coisa? Nós temos a aeronave, por exemplo, um Seneca, para dentro do estado do Ceará, ele atende muito bem na categoria executiva. Por quê? Porque eu faço daqui para Sobral, por exemplo, 45 minutos. Eu levo 1h30 para chegar em Juazeiro. São 600, eu levo 1 hora para chegar em Iguatu. Para o empresário, com custo baixo, tendo um custo, preço, benefício baixo, o empresário se agradou e começou a usar muito esse tipo de serviço nosso. Quer dizer que você tem aeronaves que são específicas para aquele tipo de pista daquele aeroporto. Exatamente. Isso aí nós fazemos o quê? Nós mesclamos. Dependendo da necessidade do empresário, sempre quando ele liga para a gente, eu foco muito na necessidade dele. Você tem pressa para voltar hoje? Isso. Aí eu vou lhe oferecer um Seneca. Não, eu quero ir e voltar agora de manhã, quero almoçar com a minha família. Aí eu lhe ofereço um King. Mas o que é o King? É uma aeronave turbo-hélice, é uma aeronave que tem uma velocidade maior, que chega para somente 480 km por hora. O Seneca chega a 230, 240 km por hora. O King já chega a 530, 480, 500, nivelado dá 500 e poucos km por hora. Então, você tem essa facilidade. E a aeronave, o King Air, ele também pousa em qualquer pista. Ele pousa em pista pequena, ele pousa em pista de carroçal, ele pousa ele tem a universidade, sim, para pousar em pista curta e tem a versatilidade de uma aeronave mais rápida. Isso é que é importante. E tem aquele empresário que também diz, Israel, eu quero ir, mas eu tenho um outro compromisso, mas é urgente, eu não quero ficar nem para almoçar não, eu quero voltar logo. É aí que a gente entra com o jato. O jato executivo, que é o Mustang. Esse jato tanto serve para fazer voos para cá, para dentro do estado, como para fora do estado. Para Brasília, para São Paulo, para Rio. É uma aeronave que é uma aeronave que não tem assim, uma autonomia de voo muito grande, mas o custo-benefício é bom. Você vai daqui para São Paulo, você tem uma economia financeira grande e você consegue resolver todos os seus problemas numa aeronave dessa. Então a gente optou por aeronaves sempre analisando a ótica do custo-benefício para o empresário. O empresário que eu vejo é o seguinte, hoje em dia a gente quer ter rapidez, quer ter celeridade, quer resolver os nossos problemas com celeridade, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no custo. Certo. A gente tem que pensar em dinheiro. E não se pode estar se gastando à toa. Hoje em dia, dinheiro não aceita desaforo. Sem dúvida. Né? Então, você tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar na economia do meu passageiro, na qualidade do serviço de bordo, eu tenho que pensar na qualidade da manutenção. Todas as nossas aeronaves passam por um rigoroso processo de manutenção, manutenidos através de um engenheiro, que é o nosso amigo engenheiro Dr. Rubens, que faz a manutenção com a maestria. Não, então, ele é extremamente criterioso, é um coronel da ANAC, saiu da ANAC, o Rubens, e para manter essas aeronaves com a manutenção rigorosa, né, é que isso aí é um custo elevado nosso, mas a gente tenta diluir isso com o nosso cliente, fazendo com que quem voa mais com a gente, às vezes a gente dá um desconto maior, dá um desconto menor, às vezes ele fica, vai dizer, por que tu não baixa um pouco mais o preço? Porque às vezes fica impossível eu fazer o preço tão baixo. Mas a gente pensa em a ISE é montada em 3 tripés. A economia do passageiro, a manutenção das aeronaves impecáveis e para quem voa ISE sabe o serviço de bordo que a gente preserva, que é um negócio assim, eu faço questão de colocar uma comissaria perfeita, eu tenho uma estrutura de comissaria muito boa. Toda aeronave nossa, no dia que estiver faltando, pode dizer que eu vou reclamar, tem que ter cerveja, tem que ter uísque,
Para quem não gosta de cerveja, uísque, tem que ter refrigerante, tem que ter suco, tem que ter biscoito, tem que ter tudo. Em outras palavras, nós temos que ter uma mordomia perfeita, tem que ter sanduíche. Todas as aeronaves nossas têm uma comissaria muito boa. Eu acho assim, o passageiro que está pagando, está se dispondo a pagar um preço para fazer uma viagem para Sobral, ou uma viagem de avião, ele já espera nisso. Aqui ali também tem um glamour da coisa, né? A aeronave inspira um glamour, apesar de que a gente hoje está tentando popularizar o avião, o uso do avião como o quê? Como um instrumento importante para a pessoa, como um instrumento de uso, e não como uma coisa que seja inacessível, que até pouco tempo atrás você voar é uma coisa, para muita gente era assim, era um sonho, hoje o presidente Lula há pouco tempo atrás modificou a realidade. Eu estava numa palestra agora lá em Belo Horizonte, quantidade de gente que quando você entra numa aeronave da Gol, da TAM, de qualquer uma dessas que entra batendo foto é grande. E é a mesma, quando o vai bater foto, a gente olha assim, isso aí é a primeira vez que está voando. Porque eu fiz isso quando fui voar a primeira vez, eu levei minha câmera e bati foto também. Né? Então eu vejo isso. Tá? Eu puxei um pouco a ideia das grandes empresas em popularizar e trouxe para o táxi aéreo. Então eu estou tentando popularizar a aviação doméstica. Essa ideia de popularizar a aviação doméstica, eu boto muita força nisso, boto muita fé nisso. Você não precisa ter rios de dinheiro para voar. Você não precisa pensar que aquilo ali é uma coisa cara. Seus preços são acessíveis. Acessíveis, completamente acessíveis. Não é uma coisa exclusiva da classe A, né? Não, é isso que essa é a grande ideia. Essa é a nossa grande ideia. É tornar... Com o empresário médio, o empresário de médio porte já... classe B, digamos, pode usar. Não tem a menor dúvida disso. E a gente foca o seguinte, é o tempo, a segurança, né? A segurança que a aeronave hoje transmite em relação à quantidade das nossas estradas, oferecer segurança nas nossas estradas, até falar em segurança em estrada é brincadeira. Né? Então, a aeronave ela oferece uma segurança absurda. As pessoas às vezes não querem, tem medo de voar porque criou-se uma esfera assim na cabeça das pessoas que voar fica com medo, tudo, mas eu garanto se você, quem tem medo de voar, voa a primeira, voa a segunda vez, experimente voar com a Easy, que a gente vai fazer questão de tirar esse seu medo de voar, porque a gente sempre trabalha com isso, nossos pilotos são treinados para isso. Se tem uma formação um pouco mais pesada, eu vou gastar um pouco mais de combustível, mas ele desvia a formação. A gente sempre pensa no conforto e vê o passageiro que está lá dentro, ele não tem a mesma segurança do comandante. O comandante está lá tranquilo, que sabe o que é, a aeronave é manutenida, tem toda a estrutura montada, ele está seguro. Nosso passageiro não sabe disso tudo, então tem um medo, é natural. Né? A aviação causa um certo temor nas pessoas, mas o que a gente está tentando acabar e mostrar avião hoje é muito mais seguro do que carro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Então, a gente voar hoje, nas condições hoje que nós voamos, eu asseguro, com absoluta certeza, que a aviação hoje é o transporte mais seguro dos existentes até aqui. Israel, para os próximos 12 meses, quais são os planos do seu grupo de empresas? Bom, a gente o que você pretende fazer? A gente está ampliando muito aí, assim, eu vou falar um pouco de cada empresa, se você me permitir. Pois não. Já que o foco aqui é a Easy Táxi Aéreo, eu vou abrir um pouquinho o leque. Né? Eu vou começar pela Localiza. A nossa ideia era fecharmos o ano em Sobral com 100 carros, hoje nós estamos com 40 já, mas o mercado aceitou muito bem, já abrimos Tianguá. Eu acho que se a gente não fechar em 100, pelo menos em 60 ou 80 carros nós vamos conseguir fechar. A Argos Turismo, hoje nós abrimos uma parceria muito boa com o Beach Park. Estamos tentando fazer uma espécie aí, está em fase de negociação, de fazer algumas linhas, né, que a gente quer fazer isso, e a Argos Turismo vai começar uma nova, assim, vai virar a página dela, vai começar um novo foco, que é trabalhar com ônibus. Eu estou comprando um ônibus executivo para ela, um micro-ônibus executivo, desculpa. Estou terceirizando um ônibus e comprando um micro-ônibus executivo para eles, para a Argos Turismos operar. Nas ambulâncias, hoje, nós entramos no mercado da Paraíba, já implantamos 15 e falta implantar ainda mais 15. São 30. Né? São 17. São 32 ambulâncias, o contrato todo, que até o final do ano, o governador, nós estamos conversando com o secretário de saúde e o governador, eles aos poucos estão verificando a necessidade, estão implantando. Em Recife, nós já estamos com 34 ambulâncias, e pretendemos chegar em Recife a 50 ambulâncias. A nossa ideia é fechar nos próximos 12 meses 50 ambulâncias lá no Pernambuco.
porque além de ter o governo do estado, já tem aí assim, já está começando ideias aparecendo, que é a Unimed, que já chamou a gente para conversar, a Apivida já chamou a gente para conversar. Então já inicia algumas parcerias, a Unimed lá quer terceirizar a frota com a gente. Então está naquela fase de ver preço, ver tarifa, que assim, para Pernambuco é uma história muito boa, é uma coisa legal. Aqui em Fortaleza nós temos grandes parceiros também. Eu quero terminar esse ano lá em Sobral, pelo menos 8 ambulâncias, porque a quantidade de locação já é grande, já estão começando a pedir, prefeituras estão pedindo para alugar, empresas de energia eólica já estão pedindo para alugar, já aumentaram a quantidade. Então, assim, o mercado, eu acho assim, eu estou me admirando cada vez mais do mercado brasileiro, como ele está acelerado. O mercado hoje, se o que você fizer e fizer alguma coisa bem feita, tem demanda. Pode ter certeza que tem demanda, você não se perde com isso. Tudo que se faz bem feito tem demanda. E na Easy Táxi Aéreo, a nossa ideia agora é enveredar por um outro caminho de, sim, manter isso e enveredar um pouquinho para o lado do helicóptero. Eu acho que helicóptero... Isso é que eu ia lhe perguntar, você ainda não entrou na área dos helicópteros. Né, mas assim, isso aí, helicóptero é uma coisa muito delicada, porque eu ainda não conheço bem o mercado, a gente está tentando ver, estudar o mercado, ver o que é que precisa para fazer, para a gente entrar. A ideia nossa é aumentar em 2 aeronaves a mais, está chegando mais um outro Cênica, que é Vocês estão com quantas aeronaves hoje? Hoje nós temos 7 aeronaves do grupo, nós estamos colocando mais no grupo, mais 2, e então nós vamos, esse ano termina com 9, mas tem a ideia de vir um helicóptero que já está aqui e estamos naquele processo de migração. Ainda estamos estudando o mercado e analisar o helicóptero para começar a colocar na Easy Táxi Aéreo, que eu acho que assim, vai ser a grande tacada dos próximos anos nossos, vai ser entrar no mercado de helicóptero. Nos próximos 12 meses você acredita que entra? Com absoluta certeza, helicóptero daqui a julho do ano que vem, se Deus quiser, você vai ver um helicóptero na Easy. Isso é uma outra coisa. Beleza, Dizair, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, queria colocar à disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Bom, Roberto, eu queria agradecer, fico lisonjeado aí pelos eleitores, a vocês que votaram em mim, meu cordial agradecimento, fico sensibilizado e a responsabilidade que você bota agora em mim é grande, porque com o seu prêmio, com a votação maciça de pessoas, de nomes, me colocam a responsabilidade de não deixar cair o nível. Então, eu tenho essa responsabilidade embutida e enraizada em mim, no meu coração. Então, pode ter certeza que essa responsabilidade você sim, colocou agora com bastante ênfase e fez aflorar com força. Obrigado. Eu digo que a filosofia da promoção, viu, Israel, é exatamente essa. É motivar aqueles que ganham o prêmio para que eles continuem trabalhando bem, continuem querendo ganhar no próximo ano e aqueles que não ganharam também se motivar para poder ganhar no próximo ano. É exatamente essa a filosofia da promoção. Então, Israel, muito obrigado a você pela sua presença, aos telespectadores assinantes, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar no domingo às 19 horas, com reprise na segunda-feira às 7h30 da manhã. Um abraço a todos. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão, construindo a cidadania. O fim de semana é de música na TV Fortaleza. Todos os sábados, às 7 da noite, você confere uma seleção de clássicos da música nacional e internacional e temas que marcaram filmes famosos. Tudo isso reunido no Fortaleza em Concert. O melhor da música ao piano de Amaurite Paula Pessoa. Fortaleza em Concert, sábado, 7 da noite. E reapresentações em horários alternativos na TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão. Cultura e informação a serviço da cidadania.